Capítulo 6. O Caio acordou querendo ir em sua casa para pegar roupas, toalhas e outras coisas. Então eu disse: vá, você volta hoje ainda? Se você não retornar, os meninos vão buscar você amanhã até o final do dia. Então começamos a ouvir um barulho de destruição. Era o Richard, o Petrus, o Ben e o Milan, quebrando as paredes para unir a nossa casa com a casa da vizinha, pois a minha casa estava pequena para a quantidade de pessoas que estavam vivendo nela. O Richard teve que parar e ir até a loja Praxis para pegar cimento pronto e outros materiais de construção. E ele estava esperançoso para que a loja estivesse aberta e sem ninguém dentro. Não demorou muito e o Richard voltou com o Johan e o Caleb. Eles trouxeram várias coisas e depois de algumas idas e vindas, eles tinham tudo o que iam precisar para concluir a ligação das casas. No mesmo dia, o Petrus terminou o serviço. Eles aproveitaram e foram até a casa da outra vizinha para saber se havia alguém lá dentro. No dia seguinte, foi ligado essa casa à nossa e tínhamos 3 casas grandes e seguras para todos nós. Essa casa era um pouco menor que a minha, porém o jardim dela era muito maior que o meu. Era um jardim lindo. Então eu chamei as crianças e fomos para nos conectar com espíritos dos pais delas. E eu as coloquei sentadas por cima de um tapete. Eu sugeri que elas fechassem os olhos. Eu vou dizer o que vocês precisam falar e vocês repetem, ok? Eu tinha um pouco de receio, pois quando eu falava em holandês, nem sempre as crianças entendiam. Eu não falava a língua delas perfeitamente. Eu sentia que elas entendiam tudo o que eu estava pensando. Eu abri os olhos e disse: segure as mãos um dos outros. Imaginem que você é um feixe de luz. Olhe bem para esse feixe de luz. Observe essa luz, veja se ela se movimenta. Se ela aumenta de tamanho, abre a boca e puxe a luz, inspirando, como se você estivesse bebendo água. Deixe essa luz entrar em você por sua boca. Esse feixe de luz é você. E ela sai por cima de sua cabeça para se encontrar com um feixe de luz maior. Observe esse feixe de luz. Talvez seja 2 ou mais feixes de luz. Veja os feixes de luz que você quiser ver. Observe direito e diga oi para o seu feixe de luz. Ele ou ela vai responder de volta. Você consegue ouvir a voz da sua luz te responder? Você ouve a voz do seu pai? Ou a voz da sua mãe, da sua avó, do seu avô? Se comunique com eles pelos seus pensamentos. Você é livre agora para estar com os seus parentes queridos. E quando terminar, abra os olhos e fique em silêncio, até que todos os outros abram os olhos deles também. E eu soprei e fiquei em silêncio. Quando eu abri os meus olhos, eu vi vários feixes de luz sobre a cabeça das crianças. Parecia até que a galáxia estava em nossa sala. Começou a subir um cheiro bom, um cheiro agradável. E tínhamos um clarão de luz na sala. Uma cor tipo bege, com um brilho que eu acho que aqui na Terra não tem. Eu gostaria que tivesse para eu poder descrever aqui para vocês a real cor que eu via. As crianças ficou assim por um tempo,
pois a Bíblia diz que na hora de orar, temos que entrar em nossos aposentos e falar em espírito com o Pai. E nós fizemos o que a Bíblia nos aconselha. A mãe do Johann entrou na sala e viu as luzes. Ela não entendeu nada e, em silêncio, ela se sentou no chão para observar. As crianças foram abrindo os olhos e todas elas estavam bem. As afeições delas eram serenas. Eu disse que se elas quisessem conversar sobre o que fizemos, eu ia estar esperando por elas, ou em grupo ou individualmente. Nós ficamos o dia inteiro na sala. Na hora de dormir, os gêmeos superdotados disseram que tinham uma ideia e que no outro dia eles iam falar com o Caleb e com o Johann. Eu fui para a sala conversar com os adultos e a Marion pediu para eu fazer o procedimento de despedida com os adultos também. O Richard sugeriu fazer o procedimento no outro dia, já que eu tinha ficado o dia inteiro com as crianças. O Caleb estava conversando sobre o ano de 2024 e a Raquel disse: foi um ano sujo. O jornalismo retirou as cortinas e deixou tudo à mostra para que todos vissem o não profissionalismo deles. A informação falsa comprada com o dinheiro do povo. Jornalistas se vestindo de coach, tentando fazer as pessoas de bobas. Os estrangeiros ganhando nacionalidades de países para assim poder trabalhar nos parlamentos públicos no intuito de limpar dinheiro para financiar as guerras no Oriente Médio. O ano de 2024 foi o ano da grande mentira mal lavada. Os milionários se reunindo como se fossem deuses para deixar o povo mais pobre, mais frágil e desacreditados de si. Tudo isso porque o plano do ano de 2020 não deu certo e o mundo ficou mais unido e mais forte. E as pessoas que antes tinham renda baixa cresceu financeiramente e sobreviveram, exatamente como os bilionários não esperavam. Países começou a crescer financeiramente. Isso estava afetando a classe bilionária. Logo, os bilionários mudou os presidentes, trouxeram guerras, aviões sendo derrubados, países sendo incendiados, nova pandemia implantada, vidas sendo tiradas para um único propósito: trazer medo e pânico para o núcleo. Assim ficaria mais fácil de manipular as pessoas. Pelo visto, não estava dando certo, pois se os nossos olhos nos enganam, imagine se o outro tentar olhar e mostrar para nós o que os olhos deles veem. As pessoas no mundo todo estavam cansadas dessas brincadeiras. As guerras civis só cresciam. Até os países que geravam guerra para destruir uma nação por causa de territórios parou com as guerras. E todos falavam de paz e como reconstruir seus territórios. Eu disse: parece que a classe milionária ganha em manipular o núcleo. Do contrário, nós não estaremos aqui congelados. Eu gostaria de saber quem teve essa ideia de dinossauros, disse o Petrus. Todos rimos. No dia seguinte, o Caio estava de volta. Fizemos o nosso jejum, limpamos toda a casa, começamos com as aulas. Os gêmeos superdotados começou a contar o projeto sobre fabricação de energia por calor produzido pelo corpo humano e começou uma movimentação dos homens da casa. Eles iam até uma escola de esporte que ficava a uns 3 quilômetros da nossa casa
para pegar os aparelhos esportivos. Eu via aparelhos chegando, placas solares, cabos de fiação, também materiais para construção. Na hora do nosso lanche, chegou a Malika com a mãe e a irmã. Eu pensei, vaso ruim não quebra com o frio. Ela entrou em minha casa chamando pelo Richard, que não estava. Eu perguntei, aonde você estava? Que bom que vocês estão bem. Eu bati com o carro e a dona do outro carro nos convidou para entrar em sua casa. Foi quando começou a esfriar ainda mais. A mãe dela disse, que bom que a Malika bateu com o carro. Caso contrário, estaríamos todos mortos agora. E a Beth perguntou, e o que você quer com meu filho? Comida, respondeu ela. E eu disse, comida? E por qual motivo o Richard tem que providenciar alimentos para vocês? E ela se voltou para Beth e disse, cadê o Richard? Onde ele foi? E eu disse, todos voltando para as aulas agora. Malika, com a sua licença, e eu já fui empurrando elas com o meu corpo para fora da minha casa. Quando eu fui fechando a porta, a Malika disse, eu oro todos os dias para que você morra. E eu disse, a minha oração é para que eu tenha saúde e vida longa, e você também, para que você veja que a sua oração não está sendo mais forte do que a minha. E outra coisa, os mercadinhos têm alimentos e você pode ir lá buscar. Boa sorte! A Beth disse, Sana, venha comigo. Eu quero ver onde a Malika está. E nós duas seguimos elas. Elas estavam na casa da mãe da Saa e Ana. E vimos o irmão da Malika abrir a porta. De volta para nossa casa, a Beth pediu para que eu não falasse nada para o Richard. No dia seguinte, os rapazes estavam trabalhando na parte dos fundos das casas e, às vezes, eles saíam para pegar mais materiais de construção. À tarde, a Malika apareceu novamente. Ela procurava o Richard e a Beth disse, faz de conta que ela não está aqui. E assim nós fizemos. Ela mesma decidiu ir embora. Eu chamei o Richard e juntos seguimos elas. O Richard viu o primo dela, o irmão e as irmãs dentro da casa. Havia outros homens adultos também. No caminho de volta, eu falei para o Richard que a Malika estava ainda em nossa casa para pedir alimentos. E eu disse que ela podia ir até aos mercados para pegar os alimentos. O Richard ficou furioso comigo, dizendo que algumas ideias a pessoa tem que ter por si só. Em casa, o Richard conversou com o Johan e o Petrus para deixar a casa mais segura e ficarmos mais atentos com as crianças. Eu deitei no chão e vi um pequeno boneco. Eu pensei, ele se mexeu? Logo ele parou e fixou os olhos em mim. E eu pensei, isso é um gnomo? E eu perguntei para o Richard, você está vendo esse gnomo? E ele disse, sim, o jardim estava cheio deles hoje. As crianças devem o ter colocado aqui dentro. E eu o peguei no colo. Era pesado e parecia um bebê com uns 60 centímetros de altura. E ele tinha um barrete vermelho na cabeça, que caiu ao chão. Eu olhei bem para ele e vi que os olhos dele seguiam os meus. O que você faz aqui, senhor gnomo? E ele respondeu, o portal se abriu e entramos em seu mundo, e por isso você pode nos ver. Eu falei para ele,
Você fala a minha língua? Ele disse: Não. Você entende o meu pensamento. Eu quero saber o que você faz aqui. O gnomo começou a falar. Eu estou aqui para lhes ajudar a cuidar de vocês mesmos. Eu estou aqui para lhes ajudar a cuidar de vocês mesmos. As crianças precisam aprender sobre o que vai acontecer. Uns portais foram abertos, só que tem mais portais congelados, que ainda não foram abertos. E agora, por causa desse gelo todo, eles ficaram ainda mais fechados. Sana, nós esperamos por você por muito tempo. Você demorou, mas fico feliz em te ver novamente. Eu perguntei, como assim? O gnomo disse, você foi escolhida para o que vai acontecer. Você não se lembra? Não, eu não lembro de nada. Porém, às vezes parece que já vivi tal momento. O gnomo se apresentou e começou a explicar o motivo de estar em nossa sala. Você precisa saber a sua idade. 1992 mais 2025 mais 33. Você tem 4.050 anos de idade. Na contagem de dias, hoje. Você deve lembrar que se estivermos nos meses da Terra, descansar à noite terá mais horas e o dia menos. Se estiver na época de plantação, os dias serão mais longos. Por isso, as horas não são sempre iguais. Por causa dos satélites, o dia virou noite e a noite virou dia. Trocaram isso para deixar vocês cansados e lentos. Por isso, vocês esquecem tudo. Eu perguntei, como que eu tenho essa idade toda, menino? Ou gnomo? Se eu tenho 33 anos, quase 34 anos. O gnomo disse, todos vocês dormem por um tempo, 3 dias e 3 noites. Você desperta e volta cheio de energia e juventude. Tem o processo de passar pelo portal de vida e sono. Assim você volta como em um piscar de olhos. Como muitos sabem disso, pegam os corpos e colocam na terra. Aí vocês têm que voltar novamente pelo processo natural. É daí que vem o esquecimento. Às vezes. Agora, vocês têm algo novo, cremação. Quem passa por isso não volta mais. Quando o corpo em sono é queimado, queima-se o corpo, a alma e o espírito. Se o esqueleto for totalmente queimado, tudo seu será retirado por toda a eternidade. Quando a guerra começou, todos nós tivemos que nos unir para lançar a bomba atômica gelada. Por isso que todo o planeta está congelado. E assim vai ficar por um tempo. Assim, todas as bactérias ruins morrem. Fica apenas os escolhidos. Se esses despertarem, e tem ainda alguns seres que precisam estar no meio de vocês para lhes fortalecer naquilo que vocês ainda têm que passar. As crianças precisam aprender muito ainda. Os adultos precisam se qualificar para ir juntos com vocês. É bom vocês irem para a cama. Amanhã cedo eu vou ensinar vocês a evoluir. Depois do nosso de jejum, nós limpamos tudo, organizamos tudo e todos fomos para a sala. E o gnomo disse, eu vou falando e vocês fazem exatamente como eu ordenar. Todos deitados, abram seus braços. Você tem que ficar em uma distância que não se toquem. Fique confortavelmente confortável. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Repita. Eu sou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repita. Eu abro os meus olhos físicos para ver o que eu preciso ver. Eu abro a minha mente para ver o que eu preciso ver com os meus olhos físicos. Eu abro a minha memória para ver o que eu preciso ver com os meus olhos físicos. Eu estou pronto para ver. Eu estou pronto para entender. Eu estou pronto para lembrar de tudo que eu já vivi. Eu estou pronto para unir o meu eu aos meus eus. Eu abro os meus olhos para todos os momentos que existem. Eu estou pronto para unir tudo agora. Eu fui levada para o alto e lá de cima eu vi várias bolhas que foi se aproximando. Ou melhor, eu ficava mais perto delas e eu vi os planetas terras. Parecia como pratos. As terras eram planas e todos os países ficavam um ao lado do outro. E em todos eles eu conseguia ver a minha imagem. E em alguns eu era um eu diferente. E em todos os planetas que eu me via, eu parecia estar vivendo exatamente agora. Um planeta chamou a minha atenção. Ano 2020. E eu era linda, perfeitamente linda. Eu estava sentada em uma mesa e ao meu redor havia outras pessoas. E na porta tinha algo escrito: Reunião para decidir o futuro. Tema 1: Presidentes. Ao lado do nome, os países. Tema 2: Doenças, pandemias, remédios, saúde e nomes de países com os meses. Tema 3: Finanças. Quem vai falir? Quem vai crescer? Quem vai se destacar? Países e do lado o nome da pessoa, o tempo de duração e o tipo de fama. Tema 4: Guerras, nome dos países e tempo de duração. Tema 5: Imigração, países e tipo de pessoas que vão passar a viver em outros países. Destruição de outros países, número de pessoas e tempo de permanência. Tema 6: Destruição cultural, familiar, parental, conjugal, paternal, matriarcal, com data de início e fim. Tema 7: Animais de casa. E havia uma data de início, 1978. Tema 8: Viagens, queda de aviões, nome de países e nota de avaliação. Tema 9: Mentiras para maquiar o passado. Contos sobre coisas que nunca aconteceu. Mentiras para destruição de lugar, pessoas e países. Tema 10: Dívidas, propagandas, moda, jogos de azar sem ganhadores e prêmios distribuídos entre ricos. Esporte com apostas. Religião, atualidades de coisas novas. Do nada, apareceu uma tela que dizia: Ontem. Eu comecei a ver um filme que mostrava a Europa. Primeiro, vento na Europa para gerar energia, pois com a guerra a Europa ficou sem gás. 2. Atrasar países que tentam destruir a economia de países de que dizem ser de primeiro mundo. 3. Nova pandemia mundial. 4. Tornados em todo o mundo. 5. Novos medicamentos. 6. Telefones que têm data de validade para não mais funcionar. 7. Moda.
8. Shows. 9. Festas de ano. 10. Começo para começar o fim que nunca vai acontecer. 11. Depressão. 12. Queimadas. 13. Inundações. 14. Morte de presidentes. 15. Mundo offline. Uma tela com as coisas para controlar as pessoas em todo o tempo. Tudo que vivíamos parecia ser um grande teatro cheio de mentiras e ilusões. Eu caí de uma só vez em um buraco e fui caindo, caindo e caindo, até que eu parei em um lugar que se parecia com toca de coelhos. O gnomo que estava comigo me deu uma pílula que se parecia com uma gota de mel de abelha. E eu fiquei pequena, pequena como um gnomo. E eu perguntei, o que é isso? Um convite para entrar em nosso mundo sem um portal do seu mundo. Isso é um convite, respondeu o gnomo. Um caminho cheio de pedrinhas coloridas apareceu em minha frente. Havia uma parte mais alta com uma areia e na areia tinha o que parecia uns desenhos de flores. E eu fui até um e toquei. E para minha surpresa, o que parecia ser um desenho de uma flor, na verdade, era uma flor de verdade. Parecia um tapetinho de veludo, uma coisa linda. E eu disse, que coisa mais graciosa. O gnomo disse, sim, você consegue criar coisas lindas. Dentro de você tem vibração nuclear viva, Sana. Eu vi em minha frente uma linha preta no chão. Parecia asfalto, só que macio, macio como o veludo. E na minha frente apareceu uma outra linha. Ou melhor, rua, uma rua de asfalto que se conectava com a outra linha, com a outra rua. Eu parei e fiquei olhando. Logo eu pensei, a linha vertical que está em minha frente é o meu presente. A linha maior, horizontal, para o lado esquerdo, passado. E a do lado direito, futuro. Eu saí caminhando em direção ao meu presente e ia aparecendo flores lindas com as pedrinhas coloridas. Eram diamantes. E no meio da rua havia uma árvore que, por sinal, era muito linda. Nela tinha vida própria. O gnomo disse, você pode pegar uma fruta e colocar de uma só vez na sua boca. Porém, antes, você tem que dizer o que você quer saborear. Saímos caminhando e eu vi coisas lindas e maravilhosas. Havia perfeição e harmonia em tudo. Um mundo onde todas as casas eram exatamente iguais. Todos os seres eram parecidos, porém igual a nós no nosso mundo. Em todas as casas tinha 2 carros na garagem. As cores de tudo eram vivas. Tudo era muito lindo e arrumado. Eu olhei para todos os lados e era tudo perfeito. Eu olhei para o gnomo e disse, onde eu estou? Você está fora, Sana. Tudo que você pode ver, imaginar, vem de você. Eu tenho essa organização toda? Por isso que você é a nossa escolhida, Sana. Você precisa ensinar isso para todas as crianças que estão dentro da sua casa. Vamos no passado? Perguntou o gnomo. Para minha surpresa, apareceu uma linha no meio da minha linha presente e nós seguimos para o caminho passado. Eu vi o Richard conversando com a Malika e a beijando. Eu vi um homem lindo que estava em um lugar que parecia com o lugar que eu estava.
e as linhas também estavam na frente dele, as ruas. E parecia que eu o conhecia. Eu vi a nossa casa coberta de gelo. Apareceu uma tela em minha frente e eu vi. Ventos fortes por toda a Europa. Isso ajudava a fazer energia, já que estávamos em guerra. Eles já estavam planejando uma bomba atômica para destruir uma parte da Europa. Já não havia muitos alimentos nos mercados. Os medicamentos já haviam acabado. Os bilionários já não estavam mais na Terra. Vários presidentes estavam mortos e o caos estava instalado no mundo e nós ainda não tínhamos conhecimento sobre o assunto. Então, eu virei e voltei para o meu presente. E eu vi o homem lindo novamente. Ele disse: Sana, que bom que você está aqui. E eu vi o Richard com a Malika. E ele disse: Eu tenho amor por você. E a beijou. Eu perguntei ao gnomo: O que significa isso? Isso é o seu passado, que você não viu acontecer, mas aconteceu. E foi vivido por outro que influencia no seu presente e futuro. Influencia? Tudo que eu estou vivendo aqui já aconteceu antes? Sim, Sana. Eu posso ir para o futuro? Sim. Abram os olhos. Vocês estão prontos. Boa jornada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu levantei, peguei a minha agenda e comecei a anotar tudo o que eu tinha vivido. Num banho, eu chorei muito e comecei a clamar por Deus, o que vive. Havia uma dor em meu coração e a Mila entrou no banheiro e disse: Mamãe, o relógio diz que hoje é dia 22 de dezembro de 2025. Ficamos 6 meses em outro mundo? De fato, ficamos 6 meses em um mundo paralelo. Arrumamos a casa para festejar o início de um novo ano e dar adeus ao ano velho. Eu comecei a dar aula para as crianças. Eu pedi ajuda a todos os espíritos de luz para conduzirmos as crianças com o que elas precisavam aprender de fato para melhorar na evolução delas. Eu as separei de acordo com o dom que cada uma tinha desde o seu nascimento. Na hora de dormir, eu vi tudo ficar escuro na minha frente. Então tudo foi ganhando forma, cores, cheiro e vida. E eu me vi pequena. Eu estava sentada em um banco e o meu pai estava calçando o meu pé. Eu vi umas montanhas bem grandes e bem altas. No meio dessas montanhas tinham 2 pés de palmeiras bem altos e com folhas bem verdes. E por cima delas tinha 2 ninhos com 2 pássaros que pareciam gaviões gigantes. E por baixo de uma dessas aves tinha um pássaro menor que parecia ser filhote dos pássaros maiores. E eu ouvi o pássaro macho dizer em minha mente: Você é especial, no passado, no agora e no futuro. Você já pode despertar. Você vai lembrar disso para sempre. Então eu vi a minha mãe chegar na janela e gritar o nome do meu pai. Chegou a hora! O menino quer sair. Eu vi sair das palmeiras o fruto delas, e eram vários, meio que amarelo dourado, com muito brilho. E eu vi 2 anjos no céu, com uma coisa na boca que fazia muito barulho. E eu ouvi uma voz bem alta dizer:
derrame a fartura, derrame o bom tempo, derrame as luzes. E então eu voltei e fui ficando pequena até caber em meu corpinho de criança de 11 meses. E eu vi o meu pai. E eu disse: rápido, meu pai, o meu irmão está pronto. E logo meu pai saiu gritando. Ela falou e a minha mãe apareceu na janela. Então eu voltei e o meu quarto estava normal e eu também.